A Netflix foi criada em 1997, apenas 4 anos após a morte de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Desde a sua criação, a Netflix teve sua cota de fama, sucessos e polêmicas. O mesmo pode ser dito de Escobar, que às vezes em um único ato atraiu fama, sucessos e polêmica. De repente, não é surpresa que, quando os dois colidiram com o lançamento de Narcos em 2015, o sucesso, a fama e a controvérsia seguiram naturalmente. Em uma história tão política como essa, não pode haver perfeição e, às vezes, você pode pensar que eles estão brincando de esconde-esconde. Pode soar um pouco abrupto, mas o objetivo desse vídeo é expor outros aspectos da história que você não sabia, aspectos como os bastidores, as verdades sobre os cartéis e como é sobreviver ao lado da história de Escobar e muito mais. Se você ainda não viu a série que a Netflix fez sobre isso, apresentamos a você 10 coisas que a Netflix esconde sobre Pablo Emílio Escobar, líder do cartel de Medellín, o primeiro narcoterrorista mais reconhecido e o criminoso mais rico de todos os tempos. Se você é fã dos temas mais violentos, dos crimes mais perturbadores, dos temas aterrorizantes e bizarros, este canal é para você. Então te convido a clicar em gostei e se inscrever em nosso canal, onde carregamos os vídeos mais fortes que nem todos conseguem ver. Número 10. Plano original de Narcos. Reza a história que a Netflix planejou originalmente que essa história fosse um longa-metragem, e não um programa de TV. No entanto, quando começaram a desenterrar evidências e investigar o Rei da Coca, eles tinham certeza de que seria ser um único filme. Mas depois descobriram várias histórias sobre as origens de sua riqueza, de um homem chamado Cucaracha e sua vida antes do contrabando, que envolvia o roubo de lápides. Tudo isso junto com as informações de experiências pessoais que os agentes da DEA Steve Murphy e Javier Penha trouxeram à mesa e mostraram que os produtores da série realmente não sabiam nada sobre Escobar. Assim nasceu Narcos, escrevendo para a plataforma Vox Bernardo Aparício Garcia, com o título Cresci na Colômbia, de Pablo Escobar. Isso é o que realmente era. No artigo rigor do programa é amplamente apreciado. Entre outros, ele citou a representação correta da diversidade étnica e detalhes menores, como fachadas e miniatura de cidades coloniais que penduram nas paredes das casas. Número 9. A mãe de Pablo. As gravações de Escobar são uma das razões pelas quais o show era tão detalhado. Por causa dessas gravações, Pablo Escobar acreditava muito em manter registros de eventos, e isso incluía vídeos de eventos em suas fazendas. Com isso, eles eram capazes de criar uma construção bastante justa do tipo de conversas, moda e atividades na vida cotidiana de Escobar, e até mesmo das pessoas que o cercam no filme. No entanto, Escobar sentou-se principalmente meditando, olhando para o espaço, enquanto pensava em como fazer o próximo grande passo em suas guerras com seu próprio governo. A verdade é um pouco diferente, pois Escobar contribuiu significativamente para a produção do show, mas é claro que o cartel de Medellín é fã da mídia, pois algumas de suas gravações são inseridas no programa mostrando as atividades dentro de suas fazendas. Além de, ele era alguém disposto a comprar ou sequestrar repórteres para contar sua história. Número 8. Opinião. Claro, é muito importante que você se pergunte o quanto da história e o quanto da interação de Pablo com sua família foi precisa, e como os Escobar se sentiram ao responder sua pergunta. O irmão de Pablo ficou furioso com o programa e, se você assistir ao programa, provavelmente está se perguntando onde estava o irmão de Escobar o tempo todo no programa. Roberto Escobar não era apenas irmão de Pablo, ele também era o contador do cartel até ser preso quando Pablo morreu. Roberto não gostou quando o programa mostrou outro contador chamado Barba Negra sendo preso e denunciando o cartel. Então os funcionários responderam que ele pediu uma indenização bilionária do programa por exibir a representação de sua imagem e a de seu irmão, uma vez que tinha sido feito sem qualquer autorização dele ou dos outros membros da família. Esta foi apenas a primeira temporada, então ele também se ofereceu para revisar a segunda temporada em busca de imprecisões antes de estrear. Não se sabe ao certo se ele seguiu seu caminho, enquanto outros membros da família também questionaram a representação de Pablo no cerco de tribunal, bem como a forma de sua morte. Número 7. A coisa assustadora sobre Pablo Escobar. Ao assistir ao programa, você meio que tem a ideia de que Pablo Escobar foi um dos homens mais assustadores que já existiu. Falando na Lituânia para conferências de login, o agente Steve Murphy explica como antes da lei Escobar a fiscalização não estava familiarizada com o narcoterrorismo. Envolve o uso de violência para influenciar as políticas governamentais contra as leis de drogas. De acordo com Murphy, Pablo Escobar foi o primeiro narcoterrorista e,
Para ser justo, suas atividades terroristas estão bem documentadas no programa. O que também é descrito é o fato de que era bastante fácil para Escobar ordenar o assassinato de outras pessoas. No entanto, seu tratamento pessoal com as pessoas parece ser um pouco benigno e nunca resulta em nada mortalmente bom, exceto em casos como os de Moncada e Galiano. Assassinatos. Além disso, em seu espaço pessoal, Pablo é mostrado principalmente como um homem problemático com um relacionamento amoroso com sua esposa e filhos. Na realidade, Pablo era um traficante de ponta a ponta com base em histórias em primeira mão de informantes. Pablo furaria as rótulas do inimigo se quisesse. Outro fato tácito é o tratamento que dá às mulas. No filme, Pablo usava mulas humanas e sempre as pagava. Na verdade, Pablo plantava cocaína em bichos de estimação que iam para Miami. Às vezes matavam mulas para não gastar dinheiro. Ele era o 7º homem mais rico do mundo na época. Uma vez um informante que era garçom em uma das festas de Pablo, ele conta que outro garçom foi pego roubando talheres. Pablo ficou sabendo disso e resolveu colocar fita adesiva nas mãos da pessoa e jogar na piscina. Óbvio que acabou se afogando como entretenimento para os convidados presentes na festa. Outro exemplo que conhecemos é o fato de que Escobar matou todos os arquitetos que construíram algumas de suas centenas de casas. Esses arquitetos, todos italianos, foram assassinados porque Escobar não queria que ninguém soubesse dos segredos de cada fazenda. Mesmo com os assassinatos dos amigos de infância Moncada e Galiano, dizia-se que Escobar mandava os dedos dos homens para seus parentes. Tudo isso é de se perguntar a verdadeira extensão de sua crueldade. Segundo Bernardo Aparício Garcia, o show ignora amplamente sua crueldade. Número 6. True Nature. Foi um dos maiores grupos guerrilheiros da Colômbia. Suas ideologias incluíam o nacionalismo de esquerda, o bolivarianismo, o socialismo revolucionário, pela teoria inspirada no revolucionário marxista Che Guevara. No programa ele é retratado como um grupo de idealistas ingênuos que não sabiam nada sobre guerrilha, e era liderado por um ex-professor universitário que também não sabia nada sobre guerrilha, mas na verdade era uma das presenças mais temidas da Colômbia. Leonardo Aparício Garcia deu detalhes como sua tia escapou do ataque ao tribunal. Ele resume a história dizendo que não apenas sua família em Cali estava prestes a morrer, eles eram realmente poderosos e sabiam como incutir medo também. Ivan Marino Ospina era um líder guerrilheiro experiente ao contrário de sua interpretação como Ivan Torres. No show antes de se tornar líder do M-19, Ospina já havia lutado na Venezuela, foi preso e torturado a ponto de quase cometer suicídio, apenas para escapar 6 meses depois, disfarçado de major do exército. O chamavam de Ivan o Terrível, porque sempre fez as coisas da forma menos diplomática e por isso se representou grosseiramente no programa. Acredita-se que o Pablo matou Ivan, alguns até dizem que é possível que ele não deu a Escobar a famosa espada de Bolívar. Número 5. A relação de Pablo com sua família. Como a família de Pablo não foi consultada, apesar de ser parte integrante do filme, é natural que suas interações com Pablo fossem imaginativas e essa é uma maneira perigosa de contar uma história. Especialmente se você já tem preconcebidas, talvez nenhuma outra relação tenha sido mais mal interpretada do que a relação de Pablo Escobar com seu filho Juan Pablo, agora conhecido como Sebastián Marroquín, que agora está livre do narcotráfico, e frequentemente fala sobre suas experiências como filho do maior narcotraficante. Nessas entrevistas ele explica como lembra que seu pai o amava muito enquanto equilibrava a imagem com os efeitos de suas atividades violentas. Ele comenta, bem, aprendi muito sobre a violência que me tornei um homem de paz. Sebastián diz que seu pai lhe ensinou todas as drogas dizendo que a maconha era a preferida de Pablo, e que deveria consultá-lo se um dia resolvesse experimentar alguma droga. Talvez essa educação tenha ajudado ou fosse a lembrança de um parente que havia sofrido os efeitos do abuso de drogas, mas Sebastián nunca sentiu a pressão de usar drogas. Uma informação crucial da entrevista de Sebastián é o fato de que ele e sua mãe imploraram a Pablo para interromper suas incursões na Colômbia, principalmente após o ataque que deixou sua irmã Manuela surda para sempre de um ouvido. Seus apelos, é claro, nunca funcionaram. Pablo conta que essa também era uma característica do pai, de ser um mau perdedor. Juan Pablo é retratado como muito jovem e ingênuo no programa, mesmo quando Pablo liga para ele minutos antes de sua morte, mas na vida real, Juan Pablo já tinha 16 anos quando seu pai morreu e ele tem uma versão radicalmente diferente da morte de seu pai, que é mostrado no programa. Número 4.
Segredos da Catedral. No programa A Prisão 5 Estrelas de Escobar se revela luxuosa com muitos objetos pessoais do traficante, mas não revela tudo. Lembrando das gravações que falamos antes, ainda havia mais Escobar conteúdo escondido na Catedral. No filme que Escobar deixa para trás, no livro do agente Murphy, Mãe um Terço, Como Derrubamos Pablo Escobar, eles explicam que encontraram um filme no lixo. Quando revelaram o filme, encontraram fotos de Escobar que transformaram em cartazes de procurado. Pen acrescenta que tinha todos os cartazes de procurado na Colômbia, também guardava notas ameaçadoras de seus inimigos, cuidadosamente arrumadas. A catedral é descrita como resplandecente, com paredes de 3 polegadas. Foram descobertas algumas cartas de mães oferecendo suas filhas a Pablo para sexo. As camisolas de renda e vários vibradores e brinquedos sexuais cuidadosamente arrumados em um armário. Número 3. A influência de Carlos Lader. Ele era filho de Klaus Wilhelm Lader, um alemão que havia deixado o país para a Colômbia, mudou seu nome para Guilherme Lader e se casou com uma colombiana chamada Helena Rivas. Carlos mais tarde iria para a América com sua mãe depois que seus pais se divorciaram e eventualmente Carlos foi parar na prisão, onde conheceu um companheiro de prisão chamado George Jung. Os dois planejaram como revolucionaram o comércio de cocaína e começaram a transportar drogas para os Estados Unidos usando pequenos aviões. Portanto, mais tarde eles já haviam iniciado o negócio, antes mesmo de conhecer Pablo Escobar, e foi parte integrante para que Escobar se tornasse um bilionário e ainda se ofereceu para pagar a dívida externa da Colômbia 2 vezes, uma das quais era seu plano para escapar da extradição, ao contrário da série em que ele foi retratado como sem importância, bufão a quem foi dito para calar a boca nas reuniões e regularmente se revelava nas rádio nacional. Número 2. O suicídio de Escobar. Se você conhece alguma coisa sobre a história de Pablo Escobar, suicídio deve ser uma palavra muito estranha para ser associada à sua morte. É uma declaração feita por parentes próximos como seus irmãos e, principalmente, seu filho Juan Pablo, que foi a última pessoa com quem Pablo Escobar falou antes de morrer. Dá um argumento muito convincente sobre por que ele acredita que a morte de seu pai foi um suicídio. Em primeiro lugar, Juan Pablo diz que seu pai sempre lhe disse que o telefone era sinônimo de morte. Isso porque Pablo sabia que a CIA e a polícia estavam monitorando as ondas de rádio para triangular a localização dos membros do cartel. E Pablo sempre passava muito pouco tempo ao telefone e mandava seu filho ficar sempre longe de usá-lo. O segundo ponto é que a família Escobar acabava de ser expulsa da Alemanha e depois forçada a se hospedar em um hotel colombiano de propriedade das Forças Armadas. Isso indica que a família Escobar nunca estaria segura em lugar nenhum, e as linhas telefônicas do hotel certamente foram grampeadas. O terceiro ponto é o fato de que Pablo havia ensinado seu filho a cometer suicídio caso fosse capturado. Juan Pablo conta que seu pai lhe disse que a melhor maneira de evitar a tortura e morrer rapidamente era atirar na orelha direita em vez de na boca. Os irmãos de Pablo confirmaram que Pablo havia dito que preferia cometer suicídio a ser morto pelas pessoas que o perseguiam. Reproduzindo os últimos momentos de Pablo com esses fatos em mente. Segundo Juan Pablo, seu pai ligou para ele 7 vezes enquanto tentava desligar a ligação. Cada vez que ele diz que reclamou com seu pai que isso era perigoso porque seu telefone provavelmente estava grampeado. O tenente Martinez segura uma antena do veículo. A polícia reuniu forças suficientes. Eles invadiram a casa e só então Pablo desligou a ligação dizendo que algo estranho está acontecendo e que ele retornará a ligação. Ocorre o tiroteio, seu guarda-costas é morto e Pablo é baleado várias vezes. Ao inspecionar seu corpo, um ferimento de bala na cabeça de Pablo. E adivinhe onde está? Bem perto de sua orelha direita. Além disso, é engraçado que ele foi encontrado e assassinado exatamente um dia depois de seu aniversário, quase como se alguém quisesse dar uma última ceia, uma última risada. Número 1. A postura pró-drogas de Wagner. Wagner fez o papel de Pablo Escobar em Narcos com perfeição. O ator brasileiro foi aplaudido pelo papel e é tão sinônimo de Escobar que suas fotos aparecem em uma pesquisa no Google, com o nome do traficante. Porém, eles têm ainda mais em comum. Wagner acredita que drogas como a cocaína deveriam ser legalizadas. E depois da experiência de conviver com Escobar, ele leva isso ainda mais a sério. Isso porque em um mundo onde a cocaína era legal, Pablo Emílio Escobar Gaviria teria sido reconhecido principalmente como um empresário astuto que ficou rico do nada e devolveu aos pobres a maior parte de seus assassinatos ordenados. Começou silenciando os funcionários que queriam que ele fosse preso ou extraditado.